Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos meditar sobre o livro de Marcos, capítulo 16, do versículo 9 ao 20, as aparições de Jesus depois da sua ressurreição. Texto base é Marcos, capítulo 16, do versículo 9 ao 20. Aparições de Jesus depois da sua ressurreição. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se noutra forma a 2 deles, que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Então, aqui no início do texto, nós vemos que a Maria Madalena foi a primeira que Jesus apareceu para ela depois que ele tinha ressuscitado. Ela foi a primeira. Mas por que ela viu primeiro Jesus? Porque ela estava buscando. Porque ela foi no sepulcro até onde Jesus estava. Por esse motivo, ela foi a primeira que Jesus apareceu para ela. Então, o que nós aprendemos com esse texto? Que nós temos que ir até Jesus, nós temos que buscar em Jesus. Quando a gente não busca em Jesus, não tem como a gente experimentar coisas sobrenaturais. Nós só experimentamos coisas sobrenatural quando a gente busca em Jesus, quando a gente tem intimidade com Jesus, quando a gente quer conhecer Jesus melhor, quando a gente medita nas Escrituras para saber o que Jesus tem para as nossas vidas. Aí sim nós experimentamos coisas sobrenatural. Então nós vemos aqui que a Maria Madalena, ela foi a primeira que viu Jesus. Maria Madalena foi a que Jesus expulsou os 7 demônios dela. Então aqui nós vemos mais uma lição para as nossas vidas. Quanto mais Deus curou a nossa vida, transformou a nossa vida, mais gratos nós somos a Deus. Então ela era tão grata a Jesus porque Jesus transformou a vida dela. Então imagina, ela era uma mulher que tinha 7 demônios e Jesus curou ela. Então ela era tão grata a Jesus que ela queria estar onde Jesus estava. Como Jesus estava lá no túmulo, ela foi lá visitar Jesus, ela foi lá ver Jesus. Então, por esse motivo, ela foi a primeira que viu Jesus ressuscitado, porque ela estava buscando, porque ela queria estar perto de Jesus. Então, para as nossas vidas não é diferente. Quanto mais nós passamos na presença de Jesus, orando, falando com Ele, mais nós vamos experimentar as coisas grandiosas de Deus. Mas só vai experimentar o sobrenatural de Deus pessoas que gastam tempo com Ele, pessoas que querem estar na presença dEle, querem aprender com Ele. Então nós vemos que depois Jesus apareceu para mais 2 que estavam caminhando para o campo, Jesus apareceu para mais 2. Então no início aqui nós vemos que a Maria Madalena, ela foi falar para os discípulos que ela tinha visto Jesus ressuscitado, só porque eles não creram nela. A incredulidade. E esses 2 também que estavam caminhando, Jesus apareceu para eles, eles foram contar para os outros discípulos, eles também não creram, a incredulidade.
Muitas pessoas deixam de viver o sobrenatural de Deus por causa da incredulidade. Nós não podemos ter incredulidade no nosso coração se queremos ver coisas sobrenaturais, se queremos viver o sobrenatural de Deus para as nossas vidas. Se queremos ver coisas grandiosas nas nossas vidas, nós temos que crer somente. Nós não podemos duvidar. Então nós vemos aqui que tanto Maria Madalena quanto os dois que foram falar para os restantes dos discípulos que Jesus estava ressuscitado, mas eles não creram por causa da incredulidade e a dureza de coração deles. Eles não creram. Nós, quando nós cremos em Jesus, nós confiamos nele, mesmo que a gente esteja passando por um período de luta, a gente passa com paz no coração, porque a gente sabe de onde vem o nosso socorro. Então nós vemos aqui que eles estavam tristes e chorando. No texto diz que eles estavam tristes e chorando. Então Maria Madalena leva a notícia para eles que Jesus ressuscitou, mas eles não creram no que ela falou. Depois mais dois vão lá para falar que Jesus ressuscitou, eles também não creram, por causa da incredulidade. Muitas pessoas têm dificuldade de acreditar na palavra de Deus por causa da incredulidade. Nós temos que apenas crer em Deus e confiar nele. Confiar que Ele é o nosso Pai, que Deus é o nosso Pai e que Ele provê tudo aquilo que nós precisamos. Mas nós precisamos confiar nele. Então, seguindo no texto, nós vemos que Jesus aparece para todos eles, para os 11. Mas Jesus fala para ele, sobre a incredulidade do coração deles e a dureza do coração. Por isso que eles não conseguiram crer em Jesus. Jesus já tinha dito para eles que ele morreria, mas que ele ressuscitaria. Mas eles não conseguiam lembrar do que Jesus falou. Jesus já tinha falado por várias vezes que ele ia morrer, mas no terceiro dia ele ia ressuscitar. Ele falou que era necessário que ele morresse, mas ele ressuscitaria. Então nós vemos aqui que a incredulidade não deixava nem eles lembrar do que Jesus já tinha dito para eles. E o mesmo acontece hoje em dia. Muitas pessoas, por não estudar as Escrituras, e até mesmo muitas pessoas que estudam as Escrituras, ainda têm incredulidade no coração. Elas deixam de acreditar por causa da dúvida, por causa do medo. Se estão passando por um período de enfermidade, a pessoa já começa a duvidar. Mas nós vemos aqui que nós temos que crer, nós não podemos ter incredulidade no nosso coração. Continuando no texto, então Jesus diz que é para eles ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E todo aquele que crer e for batizado será salvo. Todos aqueles que creem em Jesus e forem batizados, eles serão salvos. Mas o que é esse crer em Jesus? Crer em Jesus é mais que eu saber que Jesus existe. Se eu só souber que Jesus existe, eu não creio. Porque a partir do momento que eu creio em Jesus, eu começo a seguir Ele. Eu começo a fazer a sua vontade. Eu começo a servir. Eu começo a ser grato por cada coisa, pequenas coisas que acontecem na minha vida. Eu começo a agradecer a Deus pela minha saúde, pela noite de descanso, pelo alimento na mesa. Então eu sou grata a Deus por cada pequeno detalhe que acontece na minha vida. Então, esse crer em Jesus, ele é mais do que saber que Jesus existe e que Jesus é maravilhoso. Crer em Jesus é quando eu tenho intimidade com Ele, quando eu tenho um compromisso com Ele, quando eu quero passar tempo com Ele. Então esse crer que Jesus fala aqui é quando tem esse laço, quando a gente está ligado em Jesus. Então não é somente eu saber que Jesus existe que é crer em Jesus. Quando eu acredito em algo, eu confio nele. Então crer em Jesus, quando eu creio nele, eu busco fazer a vontade de Deus, eu busco saber o que Jesus quer para a minha vida, o que ele tem para a minha vida, qual é o propósito dele para a minha vida. E a partir do momento que eu entrego a minha vida para Jesus, ele é o Senhor da minha vida. Eu tenho que passar a viver em obediência a ele. Então aí sim eu creio em Jesus. Ele vai mostrar, ele vai me guiar por onde eu seja o melhor lugar, o melhor caminho para eu prosseguir. Então, isso é crer em Jesus. Então, aqui diz que todo aquele que for batizado, que crer e for batizado, será salvo. Mas diz também no texto que todos aqueles que não crerem serão condenados. Então, para nós sermos salvos, nós temos que crer em Jesus. Nós temos que amar Jesus a ponto de nós gastarmos tempo com Ele, conhecer Ele melhor, querer estar na presença dEle. Porque imagine só,
Se tem uma pessoa que ela não consegue estar conversando com Deus aqui, não consegue gastar tempo com Deus aqui, por que que Deus ia condenar essa pessoa, ela viver na eternidade junto com Deus, se ela não quer gastar tempo com Deus aqui, né? Então faz sentido, porque a partir do momento que eu quero estar com Deus aqui, também vou querer estar com Ele na eternidade. Mas pessoas que não têm tempo para Deus, não querem estar com Deus, não querem aprender mais a palavra de Deus, não conseguem ficar 1 hora num culto aprendendo a pregação, lá aprendendo a mensagem da palavra de Deus. Essa pessoa não consegue, não tem paciência para estar com Deus aqui. Como que Deus vai condenar essa pessoa a passar a eternidade com Ele? Então, para eu querer ter a eternidade com Deus, eu tenho que querer gastar tempo com Ele aqui, eu tenho que querer passar tempo com Ele aqui. Porque Deus, além do meu Pai, Ele é o meu melhor amigo. E o melhor amigo, a gente só é amigo de alguém a partir do momento que eu gasto tempo com Ele, que eu converso com essa pessoa, que eu sei as coisas mais íntimas daquela pessoa, então eu sou amigo próximo daquela pessoa. E Deus, Ele é o nosso amigo, Jesus, Ele é o nosso amigo, então nós temos que gastar tempo com Ele. Continuando no texto, nós vemos que Jesus diz assim, ó, e pegarão em serpentes e beberão coisas mortíferas e não lhes fará dano algum. Então, posso pegar em serpente, posso tomar veneno mortífero, mas se eu crer no nome de Jesus, não me fará dano algum. Isso aqui Jesus está querendo dizer que se porventura acontecer algo de mal comigo, mas quando eu creio em Jesus, o milagre acontece sobre a minha vida. Nós vemos aqui também, prosseguindo no texto, em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Aqui acontece quando a gente ora por alguém para essa pessoa ser curada, ora por alguém para essa pessoa ser liberta de demônios. Então Jesus, é o próprio Jesus que está dizendo aqui que nós, através do nome de Jesus, se eu expulsar um demônio, ele tem que sair através do nome de Jesus. Não é porque eu tenho poder. Eu não tenho poder, eu sou só um instrumento na mão do Senhor. Mas Deus aqui, Ele nos dá o poder de usar o nome dEle. A partir do momento que eu uso o nome dEle, que eu conheço Jesus, que eu tenho intimidade com Jesus, eu uso o nome dEle, eu posso expulsar demônio no nome dEle. Eu posso orar para uma pessoa e a pessoa ser curada no nome dEle. Não que eu tenho poder, que a glória é para mim, a glória é toda dEle. Porque Ele é o único que é digno de toda honra e glória. Mas eu sou um instrumento na mão do Senhor que eu posso orar pela pessoa e ela ser curada. Eu posso orar pela pessoa, ela pode ser liberta de cargas do passado, de sofrimentos do passado que vem maltratando a vida dela, ela pode ser uma nova pessoa. Eu posso falar de Jesus para as pessoas e elas serem transformadas. Mas não sou eu que estou fazendo, é o Espírito Santo de Deus que faz. Eu sou só apenas um instrumento na mão do Senhor. Prosseguindo no texto, nós vemos que então depois, Jesus diz assim, ora, o Senhor depois de ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Então após Jesus ter falado isso, ele subiu ao céu e sentou à direita de Deus Pai, lá onde ele diz que foi preparar morada para todos aqueles que crêem no nome dele. Ele foi preparar morada. Então nós temos que crer em Jesus e confiar nele. Nós precisamos falar do amor de Jesus, que é o próprio Jesus que diz aqui no texto que nós precisamos ir para todo mundo e pregar o Evangelho, levar o ensinamento de Jesus. Porque a Bíblia, se ela estiver fechada, não tem valor nenhum. Ela só vai ter valor a partir do momento que eu abro ela e começo a estudar ela, e começa a minha vida a ser transformada sobre a palavra de Deus. Então, a partir do momento que a minha vida é transformada, eu posso ajudar outras pessoas para elas serem transformadas também. Então, é isso que Jesus diz aqui na palavra dele, que é para ir por todo mundo e pregar o Evangelho. E Deus quer usar a minha vida, quer usar a tua vida para que outras vidas sejam transformadas. Tem tantas pessoas sofrendo por falta de paz no coração, às vezes por angústia, por ansiedade, tantas coisas que tiram a paz do coração das pessoas. E tem muitas pessoas procurando a paz no mundo, sendo que a paz verdadeira é a paz de Jesus. A luz verdadeira é a luz de Jesus. Então, quando nós estamos ligados na videira verdadeira que é Jesus, nós temos luz através dele.
E nós temos paz através dele, e nós temos alegria através dele, nós temos esperança através dele. Porque ele é a fonte inesgotável de luz, de esperança, de amor, de paz. Mesmo que eu esteja passando por um período de luta, às vezes até de enfermidade, se eu estiver com Jesus, eu não vou ficar triste, não vou ficar apavorada, porque eu sei em quem eu confio. Eu sei em quem eu creio e eu posso confiar Ele todos os dias da minha vida, até a consumação, que é o próprio Jesus que diz. Então a gente tem que sempre aprender com Ele. Quando a gente aprende com Ele, Ele diz que Ele abre os nossos olhos. E a partir do momento que eu começo a estudar as Escrituras, a minha mente se abre. Muitas pessoas acham, às vezes, que as pessoas que creem na palavra de Deus são, às vezes, mente fechada. Não, mas a nossa mente se abre, porque a gente consegue ver além, porque a gente vê Jesus, Ele nos orienta, Ele nos guia, então a gente consegue ver além, a gente consegue ver além da curva, porque a gente sabe o que vai acontecer. Porque tudo que está aqui na palavra de Deus vai acontecer. Tudo que Jesus falou aconteceu e para o futuro vai acontecer. Então, quando a gente estuda, a gente está um passo à frente, a gente está à frente daqueles que não conhecem a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é viva e ela é atual. Por mais que ela foi escrita há tantos anos atrás, mas ela é atual e ela é viva. Quando a gente recebe ao nosso coração com verdade, com amor, e a gente começa a cuidar daquela sementinha, ela cresce, germina e transforma a nossa vida. Nós somos totalmente transformados. Jesus, ele muda a nossa mentalidade, porque nós não somos mais ingênuos para ficar de mimimi, para ficar chorando. Nós em Jesus somos mais do que vencedores. Então nós não precisamos mais se sentir derrotado, se sentir fracassado. Não precisamos mais se preocupar com a opinião dos outros, com o julgamento das outras pessoas. A partir do momento que a gente conhece Jesus, nós somos mais fortes. A gente consegue lutar contra essas coisas do mundo, que é muitas vezes a rejeição, o julgamento das pessoas. Nós não nos importamos mais com isso. Nós se importamos sim com o que Deus pensa ao nosso respeito. Mas o que as pessoas pensam, isso não nos afeta mais, porque nós sabemos de quem nós somos filhos. Nós sabemos a nossa identidade. Quando a gente não sabe qual é a nossa identidade, a gente sofre, mas a partir do momento que nós sabemos qual é a nossa identidade, que a nossa identidade é de filho de Deus. Nós somos filho de Deus. Então nós não sofremos mais com isso. Nós não sofremos mais com o julgamento do mundo, com a rejeição de pessoas. Que nós temos o amor verdadeiro, o amor de Cristo, um amor que transforma e que lança fora todo medo. Para que a gente vai se preocupar com o julgamento de pessoas? Para que vai se preocupar com pessoas que ficam cuidando da nossa vida? Se nós temos o amor mais puro, o amor daquele que se entregou, subiu na cruz por amor a nós, aquele que derramou o seu sangue por amor a nós. Não existe amor maior do que o amor de Deus, que o amor de Jesus por nós. Então, se eu tenho o amor de Jesus, eu não preciso ficar presa em julgamento de pessoas, em padrões de pessoas. Eu tenho que se preocupar sim se eu estou agradando a Ele, se eu estou fazendo aquele que Ele me orienta, se eu estou cumprindo o meu propósito aqui na Terra. Qual é o meu propósito? Isso sim eu tenho que me preocupar. E eu não sou prisioneira a nada. Tudo que eu faço é por amor a Jesus, não é porque eu sou obrigada, ninguém me obriga a fazer nada. Eu sou totalmente livre para escolher o que eu quero fazer. Mas tudo que eu faço, que eu deixei de fazer, é por amor a Jesus. Eu só faço por amor. E é um amor tão grande que Ele supre todas as necessidades que nós temos. Nós não precisamos mais correr atrás da felicidade. A felicidade está aqui dentro. Sabe como é você sentir a presença do Espírito Santo de Deus? Quando a gente tem intimidade com Jesus, a gente sente o Espírito Santo. Ele fala conosco. E a nossa vida é totalmente transformada. É uma vida antes de Jesus e uma vida após Jesus. Por isso que Jesus diz que a gente tem que nascer de novo. E em Jesus a gente nasce de novo. A gente é nova pessoa porque Ele muda totalmente a nossa mentalidade. Nós somos transformados em Jesus. Amém? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa meditação hoje no livro de Marcos, capítulo 16. E busque estudar a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus,
que a partir do momento que a gente conhece a palavra de Deus, a nossa fé aumenta e a gente fica diminuindo a nossa incredulidade. Quanto mais eu estudo a palavra de Deus, mais eu creio em Jesus. E o meu coração fica mais firme, mais com fé, então eu não tenho incredulidade. Aqui nós vemos a incredulidade dos discípulos, porque eles não conheciam tanto a palavra de Deus, mas nós temos aqui o manual, que é a palavra de Deus, para a gente estudar todos os dias, para que a incredulidade saia do nosso coração de uma vez por todas e nós sejamos totalmente transformados por Jesus. Amém? Então Deus abençoe e fique com Deus. Tchau, tchau.